Salve, salve, eminentes irmãos do rito brasileiro e da maçonaria. Nós estamos aqui novamente no PodClub, o podcast do rito brasileiro. E o que a gente veio fazer aqui? Desmistificar esse negócio que é a maçonaria. Para você, audiência, para você, irmão, você da família maçônica, conhecer um pouquinho mais o que pensa um maçom. E hoje nós estamos aqui especialmente no Encontro Nacional de Delegados Litúrgicos e também do Encontro Nacional de Presidente de Corpos Filosóficos em Balneário Camboriú, Santa Catarina. E nós estamos aqui com essa turma maravilhosa em Balneário Camboriú, falando exatamente sobre as possibilidades que o rito brasileiro oferece. Nós trouxemos aqui para o nosso PodClub dois feras para falar sobre ritos sem fronteiras, a união pelo propósito. Nós estamos falando do nosso irmão Francisco Otávio Figueiredo Salgueiro, grau 33, eminente grande prior do Gonçalves Ledo e ainda pertence à nossa augusta e respeitável loja simbólica Equidade 3954 do GOB RJ. Seja bem-vindo, meu irmão. Muito obrigado, meu irmão. É um prazer estar aqui. Prazer é nosso. E também estamos aqui com Itiberê Cornélios Evelyn Faricetos, perfeito, grau 33, presidente do Conselho de Servidores, primeiro, Mater, número 1, e também da augusta respeitável loja simbólica Retidão e Cultura 3751 do GOB Santa Catarina, certo? É isso? Certo. Seja bem-vindo, meu irmão. Muito obrigado, será um prazer realmente poder participar. É isso. A gente traz aqui a possibilidade de falar sobre todos os ritos, né? Porque a maçonaria tem vários meios, vários caminhos, mas aí falar um pouquinho sobre esse rito que está rompendo fronteiras, que é o rito brasileiro, né? Porque ele entende que a união traz o propósito de se edificar de maneira universal. E aí eu já vou direto aqui ao nosso irmão Salgueiro perguntando. Meu irmão, é lógico que qualquer ser humano precisa de um propósito na vida, mas o maçom, mais do que nunca, ele precisa entender a sua utilidade, né, no meio. E aí? Fala um pouquinho pra gente. Nossa, talvez esse seja o ponto-chave, né? Entender que ele é parte do processo, que ele é ferramenta e, ao mesmo tempo, ele é a obra final daquilo ali. E se o nosso objetivo é realmente a felicidade da humanidade, ela nunca vai existir se ele mesmo já não tiver devastado sua pedra e ser um homem feliz também. Tem que ter esse propósito para continuar o progresso. E você falou bem, né, Tiberê, sobre as ferramentas, né? O Álvaro Palmeira, ele falava sobre isso, que o homem precisa utilizar das ferramentas do seu tempo, né? Sem dúvida. E o rito brasileiro avançando, né, em continentes, e nós chegamos à Europa, à América, enfim, já estamos para outros projetos aí que deixa a coisa acontecer, não vou dar spoiler, né? Mas mostrar as nossas ferramentas, o como a maçonaria pode utilizar desses saberes. Fala um pouquinho para gente. Bom, eu, como um grande defensor do rito brasileiro, eu sempre vi o rito brasileiro como um formador de irmãos do lugar para o lugar. Perfeito. Então, as nossas ferramentas morais, culturais e sociais do grau 19 ao 30 e a nossa formação cívica no grau 31 e 32 nos qualificam, depois de investir no grau 33, para realmente, como produto dessa filosofia de qualidade que o Álvaro Palmeira nos apresentou, a sermos realmente servidores da ordem da pátria da humanidade. Em cada pátria. Exatamente. Em cada pátria com as suas peculiaridades. Exato. E aí onde eu entro no grau do Cavaleiro da Liberdade. Esses dias alguém me perguntou, pô, Tiber, nós vamos falar de Inconfidência Mineira lá em Portugal? Claro que não, meu irmão. O português vai analisar qual o momento histórico que melhor qualifica para ele. Exatamente. O Cavaleiro da Liberdade. E eles vão trabalhar a parte histórica e cultural no seu país. Essa é a liberdade que o rito brasileiro apresenta para o mundo afora. A cultura nacional própria para formar o cidadão próprio, ou melhor, o mais adequadamente possível para servir a sua pátria. Perfeito. Perdoe, mas, Flávio, uma coisa importantíssima, quando a gente fala de Álvaro Palmeira, é o homem na sua época. Exato. As ferramentas que nós temos hoje, sejam as tecnológicas, como estamos aqui, aquelas de comunicação, que facilitaram bastante, aproximaram o mundo,
ninguém mais usa uma máquina de escrever e vai no correio mandar uma carta. Não. O Álvaro Palmeira, lá nos anos 60, ele já tinha uma visão. Eu vou usar o termo negocial, porque é um negócio realmente, não é um comércio, é um negócio, e pedagógico. Sim. Quando a gente chega ao grau 33, olha que maravilha, ele flutua, ele atravessa a parede. Não. O Álvaro Palmeira foi extremamente certeiro quando ele fala: no que você chegou aqui, você volta, e o processo é sempre uma elipse em que você vai avançando no tempo e você vai sempre pegando aquela base. O que que eu aprendi? Vou colocar tudo aqui. E dessa outra volta, a gente sempre aprende alguma coisa. Então é muito importante essa visão pedagógica, negocial, filosófica que o Álvaro trouxe pra gente. Muito bom. Mas é isso então, né, Tiberê? Como disse o Salgueiro, a gente tem que ter essa percepção, essa mente, né, em crescimento e principalmente, como a gente está falando muito aqui, uma escuta ativa, né? Acho que isso é um papel do maçom, porque quando a gente fala de fronteira, a gente entende áreas limítrofes. Mas eu não estou falando simplesmente de áreas limítrofes e territoriais. Eu estou falando do ser humano, dele mesmo. Ele romper as suas barreiras, né, meu irmão? Não tenho dúvida, eu acredito que o que nós trabalhamos aqui no âmbito hermético, vamos dizer, Sim. deve refletir na sociedade ao nosso redor. Eu acredito que a verdadeira missão do curso, que é o rito brasileiro, é isso. Nós abrimos o grau 4 dizendo assim: não sabeis, meu irmão, que toda a doutrina do rito lhe conduz a um servidor da ordem, da pátria e da humanidade, ou seja, os ensinamentos não podem ser interiores. E tem uma visão Nós de futuro, temos né? que abrir o nosso conhecimento para o maior número possível de pessoas. Vamos dizer, irmãos primeiro, mas a nossa conduta tem que refletir na sociedade que nós vivemos. Eu acredito que Álvaro Palmeira, quando instituiu a filosofia do rito brasileiro, lá em 1968, ele desejava que os formados servidores da ordem da pátria e da humanidade realmente efetivassem esse conhecimento em prol da sociedade. Não tenho dúvida alguma. Salgueiro, você que é uma pessoa que já viajou muito, é um apaixonado por maçonaria, se dedica a isso, a gente consegue perceber, né, que em vários lugares do mundo, por onde a gente passa com maçonaria, esse molho do rito brasileiro tem um diferencial dentro da metodologia, né? Você vê que ele tem um encadeamento, né? Você vê que foi um negócio pensado para a gente se desafiar. A gente precisa se desafiar, irmão, o tempo todo. E aquela frase do tradição com evolução, ela é importantíssima para o rito brasileiro. Sim. Porque quando a gente fala de maçonaria mundo afora, Uhum. a gente fala de tradição. Cultos antigos, roupas super bem elaboradas, mitos bíblicos e tudo mais. E como é que é o papel da maçonaria na atualidade? Você também é um irmão extremamente viajado, a gente sabe o quanto a maçonaria tem perdido membros com o passar dos anos. É importante que a gente tenha uma visão nova para um mundo novo. Se esse mundo é volátil, se esse mundo é complicado, a gente tem ferramentas também para desenrolar, para tornar material e fazer com que a gente possa ter valor, que é o principal, Sim. valor tanto para o membro internamente, como que ele possa ser o representante da sociedade. E é uma condição hoje, quando a gente fala de valores, né, e a maçonaria preza muito isso pelos seus landmarks, mostrar que eles podem estar atualizados, né? A nossa condição hoje em rito brasileiro é mostrar que os valores eles não precisam ter vindo de alguma lenda bíblico. Ela pode ser econômica, né? Ela pode ser da agricultura e da pecuária. A gente está falando sobre setores primários, secundários e terciários da economia, que faz o livre pensar, né, do maçom, do homem, criando uma nova massa crítica, né, Tiberejo? Sem dúvida. O grande desafio é transformar esse tipo de conhecimento em realidade. Nós tivemos boas explicações sobre a liderança maçônica, né, por ti hoje, Bangueiros. E o desafio é que cada maçom consiga se tornar realmente um líder, se não um líder
dentro da maçonaria, um líder na sociedade, um melhor pai de família, né, um melhor profissional na sua área. E passando por toda a doutrina do rito brasileiro, nós conseguimos enxergar um líder no final. Eu acredito que o investido no grau 33 do rito brasileiro, ele realmente tem as qualidades necessárias que se espera de um cidadão prestante. Verdade. Eu tento empregar na minha vida todos os ensinamentos de cada um dos graus. Sem dúvida, me ajudou demais. Por favor. Deixa eu complementar uma coisa que é vital nisso aí, e o ITB foi fantástico, porque maçonaria é um conceito. Uhum. Só que a gente oferece vários produtos aqui dentro da maçonaria. E é uma coisa importante eu saber entender qual é o meu público-alvo e atender aquele público com aquele produto. Verdade. Eu tenho um candidato, um conhecido, que é extremamente esotérico. E eu sou de uma loja Schroeder. Sim. Eu vou pegar aquele cara e vou trazer para minha loja? Não vai funcionar, né? Ou aquele cara que é um homem de negócios e vou levá-lo para uma loja Adoniramita? É. Ou seja, eu tenho que saber entregar o produto certo na hora certa. Por isso a gente falou da questão da tradição. Mas eu também tenho produtos que são voltados ao mundo novo. Sim. Aí caímos exatamente nesse equilíbrio que eu acho fantástico do rito brasileiro, da tradição com a evolução. A gente tanto tem as nossas bases muito bem fincadas, quando a gente olha o horizonte e fala, isso aqui é possível, a sociedade mudou e a gente também está se adequando. Nunca o rito brasileiro é estático. Cada hora que a gente vê no encontro desse, tem uma novidade que é feita, alguma coisa nova. Isso é fantástico. E qual é o horizonte da maçonaria, meu irmão? Na verdade, os objetivos que a gente quer alcançar lá nesse horizonte, eles são da atualidade, né? Então, como nosso irmão falou, nós trabalhamos a tradição de grau 1, 2 e 3. Mas o verdadeiro produto do rito brasileiro é esse avanço no tempo. Então, o horizonte nunca será alcançado, pois eu ainda sou obrigado, né, a corroborar aqui que os nossos líderes atuais, eles nos apresentam cada vez mais um novo horizonte. E um aprendizado. Ou seja, a gente não tem limites com o rito brasileiro. Às vezes enlouquece um pouquinho a gente, mas a gente Mas esse impulso por parte da nossa liderança é que nos faz querer atualidade pessoal, o fundamento do aperfeiçoamento moral, do aperfeiçoamento intelectual, também parte dos nossos líderes. Então, se eu quero ser um bom exemplo dentro da minha loja, eu também tenho bons exemplos fora da minha loja. Então, vem a ponte dos nossos, vamos chamar assim, ídolos. Porque cada vez que eu vejo o irmão Ney, eu me espelho no grão-mestrinho que contaram a história, Sim. como um cidadão que doou boa parte de sua vida para ser um verdadeiro exemplo para uma geração de maçons. Verdade. Eu não vou dizer que eu tenho a pretensão de ser o exemplo de uma geração, mas eu levo certa parte desses bons exemplos para dentro do meu capítulo, para dentro do meu cadastro, para dentro do meu autocolégio, para dentro da minha loja simbólica. Isso é liderar a si mesmo, né, o Salgueiro? Totalmente. Né? Quando a gente olha, por exemplo, a nossa filosofia iniciática, né, da gente olhar para dentro de nós mesmos, né, encontrar a nossa caverna de Platão, né, vou colocar assim. Então, a gente precisa se reencontrar e nos liderar para poder liberar a vida de outrem, né? Então é por aí, meu irmão. Totalmente. E vou fazer uma referência completamente louca. Por favor. Eu sou bitomaníaco e sou fã de Guerra nas Estrelas. Sim. Não vou falar de Beatles, não, vou falar do Yoda. Sim. Que ele vira pro Luke e fala um dia assim: desaprender o que você aprendeu necessário é. Com os conceitos firmes, eu nunca vou avançar. Eu tenho que exatamente tentar novos pontos de vista, novas colocações, abrir a mente para que eu possa aprender e aí sim reaprender, reconstruir e aí sim eu passo a ser líder de mim mesmo. E aí eu passo a ser o espelho
que é necessário. É duvidar de si mesmo, né? A gente se revisitar duvidando. Será que, né? É por aí, Tiberê. Eu tenho a impressão de que cada vez mais que a gente vira um estudioso maçônico, a gente volta lá no nosso telhamento. O que vimos aqui fazer? É verdade. E vencer as nossas paixões diariamente, submeter a nossa vontade a regras, a normas, nos dá autodisciplina para sermos, não vou dizer eternos aprendizes, Mas mas tolerantes. o conhecimento, É. ele deve ser buscado incessantemente. E vamos lá, para nenhum irmão ficar se sentindo mal. É fácil? Não. Falhamos? Sim. Tropeçamos de vez em quando? Sim. Mas o mais importante é, tropecei, vou me levantar. É. E a gente, muitas vezes, quando não consegue se levantar, vem o irmão, agarra a gente e levanta para que a gente, nessa fraternidade, possa. Tem uma máxima maçônica que fala mais inglesa e também americana, que a gente só olha um irmão de cima para baixo se for para ajudar ele a se levantar. Maravilha. A gente só olha dessa maneira, se for para ajudar a levantar. Eu acredito muito nisso. Acho que quando você recebe um irmão que adentra o tempo pela primeira vez, é tudo novo. É um mundo de muitos símbolos, de coisas que ele nunca talvez tenha percebido na vida, se ele não veio de uma família maçônica, de uma ordem paramaçônica. E aí esse despertar faz a pessoa falar assim, o que eu estou fazendo aqui? Não é? E se ele não tiver a liderança, né, para romper essas fronteiras, né, Tiberê, ele nem continua. Tem casos muitos de irmãos que entram dentro do campo e falam assim na semana seguinte, tô indo embora que eu não entendi nada que está acontecendo aqui. Justamente. A fase inicial do neófito é de se ambientar ao novo mundo, onde ele acabou de adentrar. Então, quando nós fizemos sempre na nossa loja aquelas primeiras sessões, às vezes os irmãos querem apresentar trabalhos, quais as impressões da iniciação. Do meu ponto de vista, o início é de situar o irmão onde ele se encontra. Então nós vamos apresentar para ele a parte simbólica, mas a parte de conduta dentro da nova instituição onde ele está. Ou seja, tem uma parte muito importante do nosso ritual, que é a postura do irmão no templo. Aquela postura um pouco mais rígida, um pouco mais solene, e o verdadeiro aprendizado nesse momento é o autocontrole. Será que é o momento de eu me manifestar? Será que é o momento da reflexão? O meu ponto de vista agora, será que vai ser válido para determinada situação, determinada discussão? O que o Tiberê está falando assim, É o inicial do maçom. É observação, né? Exatamente. Para você ser um bom maçom, você tem que ter uma boa observação, né? Isso demanda tempo, né? E aí, quando você observa, você compreende, né? Fica mais fácil. É como se fosse uma criança, né? Que você está alimentando, você está ensinando a ela a andar, você está mostrando a ela a higiene básica. Você tem que tratar como realmente um neófito, né? A pessoa que está chegando e desconhece o todo. A apresentação dos símbolos, Sim. porque, vamos dizer, historicamente, na maçonaria operativa, um símbolo falava muito mais do que uma leitura, porque muitos sequer tinham conhecimento da leitura. Sim. Hoje em dia, nós tentamos expressar para a pessoa o que significa um símbolo ou uma alegoria, com um texto escrito. Sim. Quando nós devemos sentá-lo na frente da estátua de Vênus e tentarmos mostrar para ele o que aquilo significa por trás de todo aquele conhecimento Já que está textual. falando de Vênus, É para incentivar ele a pensar por si só também, né? E a interpretação maçônica disso. Qual é a beleza disso? Fala para mim. Não, pera aí, agora eu tenho que te falar uma coisa. Diga. Eu tô com medo que eu vou ser crucificado. Não, não vai não. Vou. Não. Eu sempre digo para alguns irmãos, e normalmente vem acompanhado de um olho arregalado, Sim. que a maçonaria tem muito a aprender com a academia e com o mundo corporativo.
Então eu não vou regalar meus olhos. Você não, Você sabe. exatamente. A gente estava falando aqui do neófito entrando no templo, todas as Sim. simbologias, como é que eu posso respirar aqui dentro? Porque ele não sabe nem se ele pode respirar. Verdade. E exatamente no mundo corporativo, aquela coisa, você foi contratado hoje, aí te jogam numa estação de trabalho, um computador, um telefone, ou então um fonezinho, e fala assim, se vira. É isso que a gente faz com os aprendizes muitas vezes. É verdade. Cadê o papel da mentoria que eu tenho na empresa? Sim. Aquele funcionário sem mentor, ele vai fazer? Vai. Só que ele vai demorar 3, 4, 5 anos para dominar o processo inteiro. Quando ele tem uma mentoria, em 6 meses, às vezes ele já está preparado. A gente vai esperar a mesma coisa? Não. Lá no trabalho a gente está tirando nosso sustento. Sim. Aqui, eu estou pagando. Yeah. Para que eu vou ficar aqui nesse troço? É. Vou sair fora. Então, o papel do mentor, e é muito importante que a gente traga isso, mais uma vez, a evolução, Sim. de ter pessoas preparadas para auxiliar o primeiro e o segundo vigilante, são os responsáveis. Olha, eu ia falar sobre isso. Eles são responsáveis, mas é aquela coisa, eles vão fazer, eles vão executar necessariamente? Não, ele precisa de gente perto. Imagina, 10 aprendizes numa loja, que maravilha, 10 aprendizes. Dá para fazer mentoria 1 a 1, uma pessoa só? Não vai. Mas aí eu somo contigo do seguinte, e o papel do padrinho nisso aí? É. Né? Ele é o principal mentor, né? Ele foi o utilizador daquela pedra bruta que ele trouxe, então ele tem que também ter responsabilidade. Vamos combinar que muitas vezes o padrinho ele tem as melhores intenções possíveis. Sim. Mas talvez o próprio padrinho ele não tenha se atentado para alguns pontos que são necessários trabalhar com o candidato desde o início, anteriormente, inclusive, à iniciação. Então, eu gosto de fazer sindicâncias, mas eu tenho poucos afiliados. Mas eu tento orientar o pessoal que vai fazer as sindicâncias para eles orientarem qual a postura e o que esperar no início da maçonaria. Olha o que rico você está falando. Sabe o que a gente pode pensar em um curso para padrinho? Porque a pessoa tem que estar preparada, primeiro, dessa responsabilidade, inclusive, que o Salgueiro falou, trazer um irmão que não tem um perfil para uma loja que o rito não vai trazer a nenhuma conveniência ou pelo menos similaridade ao que ele entende por modelo mental, cara, você vai afastar o irmão. Né? Então a gente tem que fazer, eu acho que seria uma boa prática do rito brasileiro, não das lojas em si, mas o rito brasileiro instituir isso. A quem trazer e de que forma trazer. Porque senão o que acontece? A gente acaba tendo novos entrantes e o esvaziamento contínuo, porque sem entendimento não há pertencimento. Exatamente. Nós chamamos aqui no Sul, não sei se lá no Rio de Janeiro também, mas a síndrome do avental azul. Essa a gente não conhece. Nós trabalhamos na loja com o irmão aprendiz, o irmão companheiro. A loja investe realmente em conhecimento, em tempo, em intenções. O irmão coloca o avental de mestre e caminha nessa olhada. Entendi. Aí Nós não conseguimos muitas vezes entender se a falha é da loja que não conseguiu cativar o irmão o suficiente para ele permanecer, ou se a intenção do irmão era o simples desejo de contar aos amigos, às demais pessoas, que ele se tornou um mestre maçom. Eu acredito nisso. Eu acredito que temos esses dois públicos. Aí eu queria que o Salgueiro falasse um pouco sobre isso, até pela questão corporativa. A gente tem o público que o irmão realmente vem, medalha, 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 ele quer estar no status social, beleza. Mejo já falava sobre isso, não tem problema nenhum. Mas, cara, a gente precisa então perceber que a gente está convidando mal. A gente precisa começar a trazer para uma qualidade das lojas e do rito. Fala aí, Salgueiro. Poxa, não vai falar mal do cara que joga futebol comigo quarta-feira, ele é gente boa, vou trazer pra maçonaria. E é isso que vai acontecer. Exatamente, isso aí. Não, e outra coisa que eu venho notando é que os irmãos dentro de loja, eles dão mais ênfase à parte administrativa de uma sessão maçônica do que a parte simbólica. Sim. Nós temos lá que a sessão simbólica
ela é feita para o desenvolvimento litúrgico, e filosófico e simbólico do rito. Mas os irmãos perdem, vamos dizer assim, mais do que a metade na ordem do dia falando de questões administrativas, leitura de ata muito longa, né? E na hora de fazer a instrução com os aprendizes, por exemplo, vai lá e faz o aprendiz marchar, faz o telhamento, e o tempo de instrução, que é realmente onde está isso, esse texto, né, da importância da liturgia, simbologia, história e legislação maçônica, Sim. que nos faz, nos torna maçons, como eu vou dizer, construtores sociais, essa parte fica negligenciada. Falar em Aí construção social, eu tenho aqui já um tema que vai te pois falar. mas vamos lá, Guilherme. Agora a minha provocação é para ti, Vamos lá. da parte da administração. Sim. Eu vejo os irmãos falando, a loja, os altos corpos, tem que ser tratado como uma empresa. O primeiro conceito de empresa que eu tive no direito comercial era que o verdadeiro objetivo é o lucro. Depende. Não, vamos lá, De Deus. repente, existem vários tipos de empresas. Não, e vários tipos de lucro, que é onde eu quero chegar. Resultados podem ser lucro. Exatamente. Eu quero dizer que é o Lucros seguinte, sociais. independentemente do nosso objetivo, do nossa capacidade de organização, o nosso verdadeiro lucro é o espírito fraternal e aquele lucro que vai fazer com que o maçom se torne uma pessoa melhor. Isso fica muito claro quando a instituição entende o resultado desejado, que também é organizacional, né? É empresarial. Se eu tenho uma missão, um modelo de negócio, eu olho assim para o futuro, por que eu estou fazendo isso? Bom, eu estou fazendo isso para chegar até isso. Agora, o cara, como eu estava querendo dizer, a gente tem esse tipo de público que de repente o foco dele é chegar até o 33 e acabou. Ou chegar ao grau de mestre e acabou. E o outro não, curtir a jornada. São experiências de usuários distintas, né? E não tem problema. Eu digo para o meu afilhado Leandro, a preocupação dele, mas será que eu vou curtir o momento? Eu falei assim, primeiro, se você não fosse curtir a sua jornada maçônica, eu não havia te convidado. E segundo, como é que a gente faz para desconstruir essas barreiras que a gente cria dentro da maçonaria? Não, agora não. Deixa você ficar mais... chegar companheiro, chegar mestre, e o cara não aprende nada, né, em loja. E aí eu queria ouvir de você. Por que eu quero ouvir de você? Vou explicar. Teve um irmãozinho aqui no Podclave que falou de você. Que agora é venerável da loja, tal. Acho que já até saiu, se não me engano, Natan. E aí ele estava falando que você é uma pessoa muito preocupada com os detalhes, e isso fez ele aprender muito. E eu achei até reportar isso para você, já que você falou que não tem muito tempo para assistir a programações e tal, deixar essa mensagem para você. Eu queria que você falasse sobre isso. Se preocupar com os detalhes, e que eu acho que a jornada se dá dos detalhes. Se você quer acumular medalhas, pegue o trem mais rápido que você possa para chegar lá na última medalha e vai para casa. Vai feliz. Agora, de que adianta você pegar aquele trem mais rápido se o que você quer é curtir? Se você quer olhar pela janela e ver o verde. Então é nesse momento que a gente tem que se preocupar com um conjunto de coisas que é absurdamente grande. Desde a liturgia, os paramentos, do ambiente que você está colocando, aí vai ser a música, a iluminação, o conforto dos irmãos. A posição de liderança é uma posição complicada, porque você tem que estar o tempo todo olhando 360. Pena que a gente não é aquelas câmeras que tiram Sim. fotos de tudo que é lugar. E isso às vezes é difícil, mas fico feliz de ter sido citado no Podclave. E Natan é um irmão querido, ele já sofreu muito comigo. Eu não falei, eu deixei Ele já você sofreu falar. muito. Ele falou que sofreu. Então, né, então, eu mesmo digo, quem falava, não sei o quê, Natan, calma, seus 30 aninhos aqui, assim, assado, baixa um pouquinho a velocidade, que você vai curtir um pouquinho mais o caminho. E aí, realmente, mas é um aluno muito bom. Em todos os recantos da maçonaria no Brasil, que eu visitei, pelo menos, os irmãos se preocupam muito com isso.
né? E um verdadeiro landmark, que é o landmark 14 de Mackay, que trata da visitação, eu acho que ele abrange, né, o que a maçonaria é. Então, eu gosto de, em todos os locais que eu vou, me aproximar da maçonaria, seja em viagens, tudo mais. Eu espero, eu não vou falar que nós somos os melhores receptores ou os melhores anfitriões, mas eu quero crer que o nosso trabalho aqui seja tão bem feito que realmente cause uma certa admiração os demais irmãos e que se nós estamos conseguindo transmitir essa hospitalidade e os irmãos sejam, como eu vou dizer, eles se sintam bem em chegarem até nós, a nossa missão está sendo bem feita. É por isso, é porque Eu quando não a sei se gente eu cheguei assim no não exato, mas é uma gratificante poder realmente trabalhar nesse sentido. Tiberê, no mundo que a gente está vivendo hoje, você se preocupar com o outro já é um critério de romper barreiras, romper fronteiras, é porque a gente vive um mundo cada vez mais individualista e sem valores. E a maçonaria, o rito brasileiro, ele preconiza isso, né? Desse afeto, dessa preocupação. Eu acho que a gente se torna mais humano, né, não, Salgueiro? Totalmente. E é algo muito importante aí o que você toca, porque hoje alguns especialistas em neurociência, em psicologia, já colocam o problema do isolamento no meio de tanta informação. Informação não é sabedoria. E muitas vezes a gente está tendo problemas agora de adolescentes, até mesmo de adultos, pior, de terceira idade, que exatamente pelo meio tecnológico está se fechando. É. Quais são os laços que unem uma sociedade? A mesma língua, a mesma cultura, o mesmo time de futebol, talvez, alguma coisa que junta isso daí. Está tudo se desfazendo. Ah, mas eu não quero ter aquela visão de na minha época. Não, o mundo muda. A gente também tem que estar atualizando, mas é necessário que certas ah, tradições se mantenham. O conceito de família hoje é interessante que ele aumentou, mas ainda há um conceito de família. E a gente tem que preservar isso daqui. Então, muitas vezes é aquela coisa: ah, eu fui casado com uma pessoa que já tinha um filho, ele passou a ser meu filho, aumentou a família. E pior, às vezes separa, casa com outra pessoa lá, e olha que barato, fica aquela fila de família. Aquilo é família? Nos dias atuais é. Antigamente nunca isso poderia ser, é o filho do outro. É importante que a gente tenha isso. E a maçonaria, ela traz essa peia. Aliás, me perdoe, já que você falou que a gente está no encontro de delegados, ontem você usou um termo para mim fantástico, que você fala do network. Na tradução perfeita, rede. Rede é para pegar peixe, tem buraquinho ali. Você falou de net weaving, que é a tecelagem. Eu fiquei pensando, falei assim, caramba, não cabe um buraquinho para escapar. A gente tem que tecer tão bem tecido que você olha e fala assim, não são mais fios, é um pano. Oh, exatamente, é isso. Tá faltando esse pano, né, não de fundo, mas isso que a gente tem de acolhimento, que é disso que a gente tá falando é a relação. O que que é relação? É a gente se entrelaçar novamente como uma família, né. Então eu acho que romper fronteiras, e o hino brasileiro faz muito bem isso, é essa preocupação de se relacionar, né. A gente beleza. Ah, como eu vou dizer, o trabalho está sendo muito bem feito. Então, como o nosso podcast e vai transcender a nossa conversa, que vai chegar aos demais irmãos, faço questão de parabenizar a atual gestão do Supremo Conselho justamente por essa união que está perseguindo, né, esses conceitos atuais de liderança, de, vamos chamar assim, de administração, né, tanto da fase do planejamento, de implementação para a colheita de resultados a curto e a longo prazo. A própria gestão está sendo feita com a nossa sede, com o futuro, agora com o projeto Aura, que os irmãos devem conhecer, devem se colocar a par, devem se engajar, porque o rito brasileiro,
Ah, mas é um rito novo, tem só 100 e poucos anos. Poxa, 100 e poucos anos de uma conquista nossa. Há 100 anos atrás, nós tínhamos escravizado. Poxa vida, o que nós vamos falar sobre isso? Mas eu quero dizer que nós vamos chegar daqui a 3, 4 séculos de rito brasileiro e vai estar tão entrelaçado nesse tecido da maçonaria mundial que os irmãos não vão nem fazer essa relação 100 anos para um pouquinho mais, 100 anos, um pouquinho menos. Vai ser o rito brasileiro tão normal se falar dele como a gente fala do rito escocês, do rito francês, do rito de York puxado para o lado dos Estados Unidos. Obrigado. Não é verdade? Então, esse avanço ele só é possível com o planejamento, a implementação e a visão desse horizonte que nunca chega. Então, hoje as relações, aí tocando no critério de negócio, né, tem a preocupação não somente com não estou questionando, meu irmão, mas com a lucratividade, mas com essa relação, com essa jornada, com esse caminho. Porque se acredita hoje em dia que o resultado esperado se torna muito mais orgânico, natural, se você dá a ele a possibilidade de curtir. E aí vem uma palavrinha chamada utilidade. E aí o rito brasileiro ele se torna útil na vida das pessoas, né? E eu acredito que, independente do simbólico, da onde você venha, aonde você estuda a filosofia do método do rito brasileiro, te dá essa possibilidade, ou não, Salgueiro? Nós viemos de escolas de outros ritos, né? E viemos agora praticar a parte filosófica do rito brasileiro. Eu percebi isso. Sim. Já que ele me citou, eu vou citar o Natan. Tá. Vou trocar a gentileza com ele para que a gente possa lembrar uma coisa. Natan, ele foi iniciado no grau 19 sob a minha direção, o Kadoshi Gonçalves veio. E ao final da reunião ele veio me procurar e falou assim: Salgueiro, eu não esperava isso que eu participei aqui. Falei, por quê? Então, a abordagem foi uma abordagem científica, sociológica, econômica, política, histórica, antropológica. A gente vai botar vários lógicas da vida aqui. E aquilo me assustou, porque assim, eu vi um troço diferente. E eu fiquei apaixonado naquilo ali. E o Natan tem sido uma pessoa maravilhosa ali que está curtindo cada grau que a gente fala. Aqui é a tua formação. A gente não vai discutir aqui, por exemplo, os mitos bíblicos. Sim. A gente vai abrir aqui e vamos falar o seguinte: olha, esse conceito econômico aqui está defasado. Vamos juntar e vamos revisar esse ritual aqui? Isso a gente faz. Então a gente precisa ter essa atualidade para formar os nossos próprios irmãos. Se a gente quer realmente que seja sem fronteiras, eu não posso encerrou a reunião, pronto, agora todo mundo volta a ser quem era, cada um não fala com o outro. Não, peraí, processo é de formação. Tem que ser um servidor completo. Isso daí para mim é fantástico no rito brasileiro. Parabéns por ser esse mentor, por construir esses vínculos. Gente, infelizmente nós vamos ter que dar uma paradinha aqui. Você vai acompanhar agora o nosso patrocinador master. Israel, coloca aí pra gente. Agora, voltando, eu tenho um papo muito sério com você, que é maçom do rito brasileiro ou não. Nós temos o projeto Aura. Esse projeto é o crescimento, é o desenvolvimento e materialização da nossa Casa do Rito em expansão. Então, o irmão quer saber um pouquinho mais, entra no nosso site, Israel está colocando aqui no rodapé, e acessa. É muito importante a sua participação. Faça a diferença, faça a construção, faça pontes pelo rito brasileiro. O Supremo Conclave do Rito Brasileiro sempre se inspirou nas lutas do passado para alcançar as metas de um futuro cada dia mais promissor. Pois, como disse Álvaro Palmeira, o legado de uma geração não está só naquilo que ela recebe, mas no que decide deixar para o futuro.
Nossos primeiros passos foram dados numa pequena sala da Rua do Lavradio, Rio de Janeiro. Com muito esforço e debruçados no espírito de levar o rito brasileiro cada vez mais longe, expandimos nossos laços de trabalho e fraternidade até um ambiente maior, com novos templos e gabinetes na Rua do Riachuelo. Um primeiro degrau galgado por todos, sempre juntos. Dali, o rito brasileiro estendeu seus braços e começou a alcançar o mundo. Mas para os nossos destemidos líderes, ainda havia muito a desbastar. O ímpeto, guiado pela dedicação e uma visão de futuro ambiciosa e próspera, nos trouxe ao ano de 2024. Quando uma corrente de esforços ombreou milhares de irmãos por todo o país. E estes, de mãos dadas e num esforço coletivo, nos guiaram até nossa sede própria. Não um palácio ou condomínio, uma casa. A casa do maçom do rito brasileiro. Suor, planejamento, perícia e força de vontade levantaram muros, ergueram pilares e nos trouxeram ao ano de 2026, onde um novo desafio se apresenta. Mais uma chance de provarmos que todos somos o rito brasileiro e que cada um pode fazer sua parte no esforço coletivo do legado, sonhado por Álvaro Palmeira, guiado por Ney Inocêncio e implantado pelo soberano Juliano Coelho Braga. Um novo sol no horizonte. O projeto Aura. Ampliação. União. Rito. Amanhã. Uma nova e moderna sede, mais completa e aconchegante. Uma casa moderna, mas com arcabouço histórico e repleta de tradição, do tamanho de nossos sonhos. E tudo começa num esforço coletivo, em que cada irmão será chamado à obra, em um compromisso de hoje para as gerações do amanhã. O projeto Aura foi criado para fazer acontecer um financiamento coletivo que vai acolher todas as pessoas e instituições que desejarem ser parte eternizada desse capítulo da história, semeando com doações livres e inspirando a maçonaria brasileira a crescer. Nós somos muitos e todos somos o rito brasileiro. E nesse momento de desenvolvimento, somos chamados ao trabalho, a participar de mais uma conquista, escrevendo cada nome nas páginas do rito que mais cresce no país. Junte-se ao projeto Aura, contribua e semeie essa ideia. Agora, a gente não pode esquecer do Instituto Flávio Gueiros. Se você tem uma equipe, se você tem colaboradores, você está falando exatamente do Instituto Flávio Gueiros. Nós temos capacitações customizadas e personalizadas para você e para sua empresa. Acesse lá, institutoflaviogueiros.com.br. Agora, se você é CEO, diretor, coordenador, gerente de uma empresa e precisa se qualificar, tratar mais como uma mentoria, Tudo Mentoria. Acesse lá tudomentoria.com.br. E lógico, para fechar, a gente não pode esquecer da loja do rito.com.br. Tá vendo isso tudo aqui? Ó, Misael, fecha aqui, olha só, que imagem bacana. Nós temos gravata, souvenir, boné, bodinho, casaco, enfim, nós temos todo o material que você precisar de maçonaria do Rito Brasileiro, você vai encontrar na loja do Rito. Agora tem o seguinte, queria te apresentar o mentor disso tudo. Vem cá, meu irmão. Ele está chegando aqui para dar uma ótima notícia. Você está em casa, você agora vai ter um desconto especial. Está assistindo esse Podclave? Agora sim. Ah, pegou ele? Pegou? Então vamos lá. Está assistindo esse Podclave, você vai ter um desconto. Qual vai ser o desconto, meu irmão? A gente vai dar 5% para todos os pagamentos via Pix. E, gente, acompanhe, por favor, as redes sociais, que a gente vai lançar uma promoção, que vai ser o cupom de R$100, que vai ser uma live ao vivo. Maravilha. A loja do Rito é um novo produto, são novos itens. Toda semana vai ser lançado novos itens. E o que acontece? Todos os produtos têm um prazo para fabricar de 15 dias úteis. Então, por favor, atenção de fazer a compra. Mas, gente, o frete nosso hoje em dia é mais de 50%. A gente tem transportadoras, tem a Jet, tem a Log, tem a Azulcado. Então, entre no nosso site, lojadorito.com.br, e acompanhe nas redes sociais para participar das promoções.
clicou, chegou. lojadorito.com.br. O papo tá bom, mas infelizmente o nosso Podclave está terminando. Eu gostaria de agradecer muitíssimo ao nosso irmão Itiberê, ao nosso irmão Salgueiro, e deixar a palavra final com eles. Itiberê, despede aí da nossa audiência. Gostaria só de expressar a minha profunda gratidão por teres me permitido, né, vir aqui bater um papo contigo, Salgueiro, foi um prazer. Prazer. Realmente que eu vou narrar, né, aos 4 cantos e vou divulgar para todo mundo vir assistir a nossa participação, Salgueiro. Salgueiro, meu irmão, você tava fugindo de mim já tem um tempo, mas olha, dessa vez eu te peguei, ó, na isca aqui no evento, e você é muito querido, você é um irmão que colabora muito. Queria que você também aí falasse para a nossa audiência uma palavra final. Obrigado, meu irmão Flavigueiros. Foi um prazer conhecer o irmão de Iberê hoje. Aquela coisa, estamos unindo os estados, né, desse Brasilzão maravilhoso. Você aí mesmo, que é maçom, faz o seguinte, procura uma turma aqui do Rito Brasileiro para ver o que você pode construir dentro desse rito. Por quê? Porque a gente tem uma turma de loucos agora que está coordenando isso daqui, que eles não se sentam em cima dos louros. Se você ficar 2 meses parado, quando você voltar, você vai falar assim, caramba, já inventaram mais coisas. Então eu quero te parabenizar, porque além de tudo, não é só Podclave, né? É o apresentador do Podclave, das guias iniciáticas, dos pilares. É o secretário que está sempre inventando uma novidade pra gente, junto com outro maluco que é o Juliano, que adora aquilo ali. O importante é isso. O dinamismo que a gente tem no Rito. E até mesmo eu, que não sou um consumidor de podcast, aqui estou. Hoje eu não tive como me defender, fui cercado ali e aí aqui estou e é um prazer estar aqui contigo. Gente, infelizmente a gente termina esse Podclave e até o próximo episódio. Muito obrigado.